Agora a gente vai falar dos mesmos óleos, mas aí focado para os pets, né? Então a gente vai estar trabalhando com foco mais para os pets, né? Eu pensei nessa apresentação exatamente para o início do ano, para exatamente ajudar vocês, né? E ajudar também não só para os pets de vocês, e quando eu falo em pets, a gente foca realmente no cão e no gato, tá? Por enquanto, a gente fica nesses. Futuramente, quem sabe, a gente vai estar aí entrando mais para os silvestres, daqui a pouco para animais de produção também, e também para cavalos. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês, né? Deixa eu só colocar aqui. Então, a gente vai estar falando, né? Eu não vou falar todas as coisas, né? Toda essa parte dos olhos que o Guilherme já passou, né? Todas essas informações, eu vou trazer mais, realmente, as informações mais que eu achei mais interessante, mais importante para vocês se antenarem do tipo, ó, esse óleo eu posso estar usando também, como é que eu posso estar usando, né? E principalmente a parte emocional, né? Que é uma parte que a gente trabalha bastante, né, com os óleos essenciais também, não só para nós, mas para eles também. Então, para quem não me conhece, né, meu nome é Natália Benavides, eu sou médica veterinária, eu sou formada pela UBRA, faz 10 anos que eu estou formada, e eu tenho, né, toda essa parte do currículo, né, eu tenho a parte de formação em pós-graduação em oncologia, tenho a parte também na parte de dermato, que é a área que eu mais atuo com a clínica veterinária, né, além da clínica geral. E atualmente eu estou fazendo a pós-graduação em aromatologia, né, é um curso que ele não é específico para pets, ele é aberto para todos os, né, todo o público, mas realmente para buscar, foi o curso que eu achei mais importante até agora, para eu ter uma formação, né, junto, complementando com os demais cursos, para ter uma pós-graduação visando essa questão do cuidado aí com os animais. Então, para apresentar, né, quando a gente começa a falar dos óleos essenciais, quando a gente faz uma apresentação, a gente apresenta a nossa família, né, e a minha família cresceu, né, quem acompanha aí as redes sociais, quem acompanha as nossas aulas, atualmente, então, nós estamos com mais 2 pequenininhos aqui que chegaram ano passado, né, foram resgatados e acabaram ficando, né, e também já estão, né, sendo, entre aspas, os meus cobaias nos óleos essenciais, que eu acabo utilizando neles todos, né. Na foto aqui comigo está o Daniel, né, meu marido, que também me apoia, está sempre junto aqui para a gente conseguir estudar, né, e aprender ainda mais como que a gente pode estar usando aí os óleos essenciais, tanto para nós, quanto para os pets. E os óleos essenciais, eles entraram na minha história, né, na minha vida. Eu gosto de trazer sempre essas imagens, eu digo e repito, eu vou trazer sempre essas fotos, né, não me canso de botar esse slide, por quê? Porque realmente foi através desse livro dos óleos essenciais para os animais, que é um livro que eu recomendo para quem tem pet. Ele não é um livro específico para veterinários, ele é realmente um livro mais para aromaterapeutas mesmo, né? E foi através desse livro, junto com a Bela, né, a cachorra da Juliana, que eu comecei a entrar realmente no mundo dos óleos essenciais, né? Então a Bela está sempre nos nossos pensamentos e nos nossos corações, porque foi através dela que eu comecei a conhecer um pouco dos óleos essenciais e através da Juliana, então, que eu entrei na doTERRA, né? E aí a gente começa, então, né, com os óleos ali que a gente já conversou, que o Guilherme já passou para vocês, né? E aí eu trago exatamente assim, a apresentação vai ser bem rápida no sentido de vocês começarem a perceber que vocês podem também utilizar aquele kit que vocês compraram, né? O essencial para o lar, no caso, que tem o difusor, que é muito importante para quem tem pet, né? Eu digo, antes de mais nada, eu preciso de um difusor. Antes de pensar em algum óleo, eu preciso do difusor. E quem já assistiu as outras lives, né? E as lives estão gravadas aqui no canal do YouTube da Marisete, sabe que os óleos essenciais, que o aroma, né? Para os pets é diferenciado, então nós temos células olfativas, eles têm muito mais, então sempre a gente vai falar em aromaterapia com eles, focar na parte da inalação,
Ah, eu sou bem chata com isso. Quem me conhece sabe que eu fico batendo na mesma tecla, não me canso, porque eu sei que a intenção, às vezes, é de ajudar o pet, mas a gente precisa lembrar que ele é um organismo, é um serzinho menor, é um organismo diferente do nosso, então a gente precisa ter alguns cuidados. E lembrando sempre, né, aromaterapia, o menos é mais. Então, com o frankincense aqui, então a gente coloca algumas questões que a gente pode estar utilizando ele. Eu gosto muito dele para a parte de pele, né, para problemas de pele. Eu faço alguns blends com a parte de shampoos, né, tenho utilizado bastante para pacientes, shampoos, sprays, né, a gente tem utilizado e também ajuda bastante. E a gente vai estar usando ele, né, assim como para nós, a gente vai estar usando também para casos de neoplasia, né, ele tem uma ação antitumoral, então a gente vai estar utilizando aí para estar auxiliando esse animal. E eu acabo indicando ele também para animais, né, de idade mais avançada, porque aquele velhinho, né, já está mais dolorido, já está com probleminha respiratório, às vezes ele não tem um problema, mas ele tem pequenos probleminhas, então ele pode estar nos auxiliando. Então, no momento que tu põe o frankincense no difusor em casa, tu vai estar ajudando também o teu pet. Agora, se a gente for pensar na parte emocional, né, como a gente diz, na parte comportamental, quando que eu posso usar o frankincense, né? Para que eu posso usar ele? Aí tu vai lembrar quando o teu pet ele apresentar, principalmente, né, a ansiedade de separação. Isso é uma coisa muito constante, né, que é muito perguntada, a questão de ansiedade, a questão de estresse, a questão de medos, né? Então nós tivemos aí o final do ano cheio, né, sempre com os mesmos pedidos nas redes sociais, agora ainda mais, pedindo para não soltarem foguete, para tirarem o barulho, né, dos fogos de artifício, para evitar, né, o barulho excessivo, porque os animais, assim como os idosos, assim como os bebês e as pessoas doentes, né, eles se assustam, eles ficam realmente muito nervosos, né. Praticamente, assim, uma questão, né, um compartilhamento com vocês aqui. A minha noite de ano novo eu passei com meu cachorro no colo, né? Banhado de lavanda, de frankincense, mas tremendo, né, ao extremo, porque soltaram um foguete aqui perto, né? Então a gente tem que lembrar que não é mágica, mas ele vai amenizar. Ele ficou tranquilo, mas ele estava com medo. Então a gente precisa ter um pouco desse cuidado. E o frankincense, quem assistiu a minha live, que está lá no meu canal no Instagram, o frankincense, ele auxilia também para a parte da passagem pela morte, né? É um assunto delicado, é um assunto que eu quero fazer uma live também bem específica sobre isso, né? Nós precisamos falar dos cuidados paliativos, nós precisamos falar do fim da vida dos nossos pets. É um assunto muito complicado de falar com muitos tutores têm um certo bloqueio, vamos dizer assim. E o frankincense, ele ajuda a nós para entender esse momento e ele ajuda também o pet, né? Então ele dá aquela calma, eles colocam na literatura como se ele dá uma acalmada, principalmente na respiração. Ele acalma, então o animal consegue ter uma respiração mais tranquila, né? E aí com isso a gente consegue então tomar qualquer decisão que seja necessária, né? E também para o animal, né? Que a gente diz assim, liberar ele, né? Mas isso vai ser assunto para uma outra aula, senão não vai dar certo. E aqui, né? Aí eu vou sempre lembrar de vocês, sempre que a gente precisa ofertar os olhos. Então, de novo, quem já viu minhas aulas, quem já viu os posts, quem acompanha nós no grupo do Telegram, sabe que a gente reforça, né? Eu tenho a Carole no grupo do Telegram que me ajuda bastante, eu tenho a Cíntia também no grupo do WhatsApp que me ajuda bastante também. Nós temos o quê? Sempre ofertar os olhos para os animais. Eles sabem o que eles querem, tá? Lembrem disso. O óleo de lavanda, né? Nós vamos pensar também nessa questão de problemas articulares, respiratórios, problemas de pele, também ele ajuda muito para a questão de coceira. Muitas pessoas me pedem, até no particular, ali no Instagram, eles me pediram para falar específico de algumas doenças. Eu não gosto de passar protocolo aqui para vocês, pessoal, porque é muito específico, tem que saber qual é a causa, é mais delicado.
o que eu peço, né? Quando a gente fala em problema de pele, muitas vezes o pessoal pensa na nossa melaleuca, a gente vai falar dela depois. Eu peço que separem, né? Deixa a melaleuca um pouco de lado e vamos focar mais no lavanda, pela questão de segurança. Tá? A lavanda ela é muito mais segura e muito mais aceita pelos pets. Né? A melaleuca, para nós, já não tem um cheirinho muito bom, imagina para eles. Então, a gente vai. Eu vou pedir que vocês sempre, quando pensarem em problema de pele, pensem na lavanda. Né? Vamos pensar primeiro na lavanda, depois a gente pensa, se for o caso, numa melaleuca. Mas pensem na lavanda porque ela é muito, muito útil. Né? E ela vai nos ajudar em várias outras questões, né? Questões também de viroses. Ali eu coloquei palpitações, né? Agitação. Às vezes tu tem aquele animal que já está um pouco mais de idade e fica agitado, né? E demora um pouco para se acalmar. A gente pode pegar a lavanda e passar um pouquinho, né? Passar uma gotinha na nossa mão e espalhar na região do peito desse animal para acalmar ele, ou simplesmente ofertar, né? O óleo para ele dar aquela acalmada momentânea. E ali a questão do comportamento, né? Também ansiedade de separação, vocês vão ver que isso está em praticamente todos os olhos, né? Infelizmente é digamos assim, uma situação presente hoje em dia. E aí a gente tem uma questão ali que eu coloquei, que eu achei bem interessante, que é a histeria nervosa. O que seria uma histeria nervosa? Com respeito a todos os tutores, né, e todos os animais, a histeria nervosa é aquele cachorro que faz birra, é aquele cachorro que não chega na clínica veterinária ou tá em casa, tu não consegue tocar naquele cachorro porque ele é nervoso, ele tá nervoso, ele berra, ele late, né? Então tem algumas raças que são predispostas a ter essa, né, irritação mais constante, então a gente pede, né, para utilizar a lavanda para dar uma acalmada, né, para dar digamos assim, uma relaxada nesse animal. E ele também vai ajudar para aqueles animais que são mais tímidos. Como que a gente pensa num animal tímido? Um animal que recém chegou numa casa, um animal que foi resgatado, né? Então, se o pessoal tem alguém assistindo, né, que é veterinário ou que trabalha em alguma clínica veterinária, aquele animal que foi resgatado, que chegou, não sabe, né, ajudar ele, dar um conforto, né? A lavanda ela dá essa sensação de conforto, então ajuda bastante. E lembrando, né, que a gente tem que ofertar o óleo essencial para o pet, né? Aqui a gente tem a Melzinha, né? Essa foto foi autorizada pela tutora, né, a Adriane, e a Mel ela tá fazendo, né, o uso dos óleos essenciais e tá adorando, né? Ela tem algumas particularidades mais na parte da coluna dela, né? Então ela é uma linguicinha, né? Então já tende a ter um probleminha maior de articulações, né? Então a gente está utilizando e ela é super querida, super comportada e adora, já tem o vício dela, já é a louquinha dos olhos também, né? Então tá super bem a querida, né? Obrigada, Adri, pela foto. E aí a gente tem o óleo de copaíba. Quando a gente fala no óleo de copaíba, a gente vai pensar em anti-inflamatório. E a gente vai seguir pensando em anti-inflamatório mesmo para os pets, né? Não se tem ainda, pessoal, muitos registros, muitos estudos nessa parte do óleo de copaíba para os pets, né? Então, por isso até a gente, né, busca sempre informações, relatos, né? Quem está no nosso grupo ali sabe que eu tenho o termo de autorização para uso de imagem das informações, né, que o pessoal passa, porque realmente a gente ainda não tem tanto estudo em cima da copaíba. Mas ela vai nos ajudar muito, muito. Eu gosto bastante dela também para a questão de pele, né? Muito a gente utiliza para a questão de pele e a parte do sistema de problemas de origem genito-urinário. Então, aquele animal que tem uma condição, né, de ter mais cistite, um animal que tem pedra nos rins, né? Os gatos, né? Lembra que a gente não pode usar muitos cítricos, então eu posso usar copaíba para um caso de problema renal, no caso de uma cistite. E os gatos normalmente aceitam também muito bem a copaíba, né? É um óleo que é muito bem aceito pelos pets. Dificilmente eu tenho algum pet, né, algum paciente que não aceite a copaíba. E ele vai trabalhar o quê? Vai trabalhar também essa parte da ansiedade, do nervosismo, né? Porque todo animal, quando a gente fala, né, principalmente isso vale para nós também, quando a gente tem algum problema, né, uma situação física, isso normalmente está relacionado com um problema de estresse,
né, algum problema emocional. Então, isso os olhos, eles trabalham muito bem. Nós temos que lembrar que eles trabalham essa parte toda de energia, eles têm uma vibração. Então, não é uma coisa mística eu dizer que ele vai acalmar o animal. Não, ele tem realmente propriedades para isso, né? Ele tem propriedades calmante, né? Aquela parte toda da química que quem gosta aí, né, fica feliz de estudar, mas a gente realmente sabe que a gente não está lidando com uma gotinha cheirosa, a gente está lidando com uma propriedade química. E por isso que a gente precisa lembrar sempre de ofertar, então, os óleos essenciais para os pets, né? Aqui a gente tem a Saluki, essa cachorrinha da minha cunhada, da minha amiga, minha cunhada, né? E a Saluki também já teve umas crises articulares, a gente utilizou também os óleos essenciais. Mas é para lembrar, ela está passando aqui para lembrar vocês que tem que ofertar os óleos essenciais. E aí a gente tem os blends, né? Quando a gente fala dos blends da doTERRA, a gente vai ter todos ali que o Guilherme falou antes, a gente tem que lembrar que esses óleos, eles são compostos, né? Então, nós temos vários óleos. E, de novo, nós não temos ainda tantos estudos em cima da parte dos animais. Então, o que a gente faz? A gente pega, né, na literatura, o que cada óleo ali vai nos ajudar, né? Como é que ele vai nos ajudar, e a gente monta, então, o que ele pode auxiliar para o animal. Então, tem determinados pontos, né, dos blends que daqui a pouco vocês nem sabiam, né? Agora, o Deep Blue é articular, esse não tem mistério, mas os outros vocês vão ver que tem alguns detalhezinhos que, pelo menos para mim, era novidade, né? Quando eu estava estudando para fazer essa live. Então, o Deep Blue eu gosto muito, muito, muito para os cãezinhos idosos, né? Aí tu tem aquele cãozinho idoso, tu tem aquele cãozinho com sobrepeso que tem problema articular, tu tem o labrador, né? Vamos dar um exemplo aqui, o labrador, só displasia coxofemoral, né? Quando vocês vê aquele cachorro rebolando, né? Ai, que bonitinho. Leva no veterinário, porque esse rebolar aí, às vezes, pode ser um probleminha aí articular que ele tá tendo. Então, tu consegue utilizar o Deep Blue de uma maneira muito positiva. O que eu preciso cuidar? Eu preciso cuidar que esse animal ele não pode ingerir o Deep Blue, tá? Ele pode causar vômito, né? Então, é preciso sempre cuidar. Se for usar de maneira tópica, tem que ser de uma maneira que um local que o animal não consiga lamber, tá? Mas, de novo, a inalação já vai ajudar bastante. E ele vai trabalhar bastante a questão de agressão, de possessividade. Esses óleos, o Deep Blue, vocês vão ver que a gente vai falar também do hortelã-pimenta, eles trabalham muito a parte de agressão, né? Então a gente tem aquele animal que é mais agressivo, aquele animal que fica mais acuado, aquele animal que ele tem o ambiente dele, e aquilo ele é totalmente territorialista, né? Então a gente precisa prestar atenção, porque não é bonitinho, né? A gente tem que ter essa noção, muitas vezes, de que o nosso pet ele tem uma alteração comportamental, né? Isso eu falo para vocês assim de coração aberto, porque eu tenho uma dentro de casa que é bem comportamental, assim, né? Ao extremo, né? Então a gente precisa estar atento com esses sinais e ver como é que a gente pode estar auxiliando eles. E lembrando, então, que a gente vai o quê? Ofertar os óleos, né? Então aqui estão os nossos pequenos, né? Então a gente tem a Bela, a Laika, o Bartô e o Akin, todos utilizam óleos essenciais, né? Em spray, eu faço para eles um blend, e eu faço daí um blend para as articulações e um blend para a pele, porque todos têm problemas articulares e todos têm problema de pele. Ah, então vocês pensam que caso de veterinária é tudo maravilha? Não é não, tá? O óleo de hortelã-pimenta, né? É um óleo que particularmente é o meu preferido, né? Ele junto com o guarde é o meu preferido, são os meus preferidos, desculpa. E ele vai nos ajudar, né? De todas as maneiras que a gente possa pensar. Tá com problema de dor, ele vai nos ajudar. O animal está enjoado, está nauseado, vai fazer aquela viagem, não gosta muito de fazer viagem, vamos usar o Peppermint. Um detalhe importante, recentemente, eu não coloquei aqui porque senão ia dispersar muito, mas recentemente a gente fez um teste na cachorrinha da Juliana, a nova cachorrinha da Juliana, na Lola, no qual ela passou o Fenel, que é o erva doce,
né, na região da barriguinha dela e deixou ela cheirar um pouquinho, porque eles iam viajar de carro. E ela dormiu bem tranquila a viagem toda. Foi apenas um teste inicial, mas a gente, né, fica aí a dica para quem tiver aqueles cachorros que ficam mais nervosos na viagem, pode estar usando o peppermint, pode estar usando também o fennel para dar uma ajudada. A lavanda também vai nos ajudar, tá? É muito interessante a gente lembrar que, principalmente agora na época de férias, querendo ou não, o pessoal vai sair, né? O pessoal tá se cuidando, mas, né, tá saindo, que o animal que fica muito agitado no carro, que fica ofegante, que fica salivando, é um animal que tá nauseado, tá? Ele não tá agitado porque ele tá feliz que ele vai sair, ele fica às vezes nauseado. O animal que fica feliz porque vai sair, ele entra no carro e tá tranquilo. Ele tá feliz por estar ali. Agora, aquele animal que fica o tempo todo, sobe e desce, não para quieto, tem a casinha, não fica na casinha, isso a gente precisa ter um cuidado. E aí o Peppermint pode estar nos auxiliando bastante aí nesses casos. E o Peppermint também, ele vai nos ajudar, né, para a questão do bullying, né? Então, quem tem mais de um pet, né, sempre cuidar. Quem tem clínicas veterinárias, né, que fica às vezes com creches, quem trabalha com a parte de creches, de pet sitter, né, pode estar aí utilizando o Peppermint para dar uma acalmada aí no ânimo desses animais. E aqui, então, a gente vai lembrar sempre, sempre de ofertar, então, os óleos essenciais para o pet. Esse aqui é o cachorrinho da Cíntia. Eu peço desculpa, Cíntia, eu esqueci o nome dele. Mas aqui até a foto acabou cortando, ele tá com o vidrinho do óleo, tá aqui assim, e ele tá já, né, já sentindo o cheiro e lambendo. Isso é um detalhe bem importante, eu botei essa foto até para lembrar vocês disso. Às vezes a gente não sabe identificar realmente se o animal gostou do óleo ou não. No momento que o animal, ele lambe, né, o gato, ele lambe a face, né, ele tá tentando, então, absorver melhor esse odor e ele tá aceitando, né? O animal que não quer o óleo, ele não quer, ele sai, tá? Literalmente ele sai. Quem fizer o teste em casa vai ver direitinho. O limão siciliano, né? Então, o lemon, ele, quando a gente fala em cítricos, a gente vai falar sempre na parte do sistema, né, do problemas renais, problemas urinários, a gente vai falar em questão de imunidade, só que a gente tem que cuidar o quê? A gente tem que cuidar com os gatos, tá, pessoal? A gente precisa ter o cuidado dos cítricos com os gatos. Tem óleo que não pode, e os cítricos a gente pede para ter cuidado. O que seria ter o cuidado, então? Só relembrando, é ter o difusor no ambiente e o gato pode circular, ele pode sair do ambiente se ele não quiser ficar perto daquele difusor. E eles realmente saem, tá? Pessoal, o óleo de peppermint, quando eu coloco, a minha gata não entra no quarto. É impressionante. Ela dá uma olhada assim, já sai, eu já sei que, né, tem que, às vezes eu coloco o peppermint para dar um up, assim, ou às vezes tá aquela questão mais da rinite também, principalmente de manhã, e aí depois eu tenho que já trocar, porque senão ela não entra no quarto. E a parte que eu acho interessante do Lemon é a questão das neoplasias ósseas, né? São os cânceres, então, nos ossos, né? Os osteosarcomas. Ele é bem específico e tem estudos, né, na parte de humanos, né? E também alguns relatos no uso veterinário, então, para auxiliar nesses casos, então, de neoplasias ósseas, né? Então, achei bem interessante. E também a gente vai trabalhar ele quando a gente tiver, que eu achei bem legal aqui, a questão de animais que estão passando por mudanças. Então, mudança de casa, mudança de rotina, chegada de novos membros, né? Às vezes chega um bebê, às vezes chega outro animal. Então, o Lemon acaba nos ajudando bastante. É bem interessante. E lembrando, né, aqui está o Bartô para lembrar vocês de tem que ofertar os óleos, tá? Tudo isso que a gente está falando, tudo isso que a gente traz para vocês nas lives, nas aulas, são baseados nos estudos, são baseados nas rotinas, né, clínicas de atendimento, mas o mais importante é vocês saberem o que o pet de vocês quer. Eu posso sempre, né, fazer um levantamento, eu dou até as dicas, assim, faz um levantamento de 5 óleos.
e oferta então para ele. Não toca todos os óleos, né? Não pega todo o kit e toca de uma vez para o animal, porque dá muito cheiro, ele já não começa a não gostar. Mas pega uns 5 óleos ali, 5, 6 óleos e vai ofertando e vai anotando. Olha, ele gostou desse óleo, por que ele gostou desse óleo? E aí a gente vai analisando. É bem interessante, pessoal, eu gosto bastante de ver e fico muito feliz quando o tutor faz e me passa o resultado, né, que realmente mostrou essa aceitação, né, do que o pet aceitou. O OnGuard, né, novamente, eu estou trabalhando com um blend, né, então a gente vai trabalhar ele sempre com a questão de proteção, né, a questão energética e também a parte de fungicida, bactericida e viricida. E aí eu vou lembrar vocês que, de novo, nos gatos, né, eu tenho que ter o cuidado com os óleos cítricos. O OnGuard é uma quantidade muito pequena da laranja e do alecrim. Então, a gente pode usar no difusor que os gatos normalmente aceitam. Pelo menos a Cleo aceita aqui em casa. E eu gosto muito também de indicar ele para esses animais assim mais convalescentes, esses animais que passaram por uma cirurgia ou vão passar por uma cirurgia, esses animais estão, né, pegaram alguma virose, então a gente consegue utilizar ele com bastante segurança. A gente tem que cuidar pela questão dos hipertensos, né? Então, como que eu posso saber se o meu animal é hipertenso ou não? Ou ele faz já um acompanhamento, né, com o veterinário, já tem um histórico de problema cardíaco e, consequentemente, de um problema arterial, de pressão arterial, ou é aquele animal que tu começa a desconfiar que ele fica ofegante muito frequente, né, e demora para para se acalmar, vamos dizer assim, né. Se vocês estiverem escutando meus caros, eu peço desculpa, tá, mas a janela tá aberta, porque o calor tá demais aqui hoje. E aí a gente vai usar ele também, né, para a questão que eu coloquei aqui, que eu achei bem interessante, questão de ansiedade e sobrepeso, né? Muito também é relatado o quê? Meu animal ele é muito esfomeado, ele está sempre com fome, ele é muito agitado, e aí a gente precisa ter um certo cuidado, porque quando eu falo em sobrepeso, em estresse, ansiedade, eu tenho que cuidar o quê? Eu posso ter um animal com problema endócrino também. Então, eles também têm esses problemas, a gente precisa estar atento a isso. Então, aquele animal que já é gordinho, que está sempre com fome, não consegue emagrecer, então a gente tem que estar sempre cuidando, por isso que todo acompanhamento veterinário, com a parte de aromaterapia, sempre tem que ter o acompanhamento clínico do veterinário. Então, a gente precisa ter esse cuidado, assim como nós, né, se eu tenho alguma doença, eu tenho alguma alteração, eu vou no médico, né, para ter o acompanhamento junto. Então, eu posso usar os óleos essenciais, mas eu preciso ter o diagnóstico, eu preciso ter os exames, eu preciso ter um suporte, né, da parte dos médicos. E a Cleo aqui vem, então, lembrar vocês de que a gente tem que ofertar os óleos. Eu não canso de falar, né, eu digo e repito, né, a Carol sabe muito bem, sei que ela está aí também, a gente precisa sempre, sempre lembrar, principalmente quando a gente fala dos gatos. O blend, então, do Breathe, né, que é o óleo, então, que a gente vai falar, numa questão respiratória, né? Falei em respiratório, eu vou pensar no Breathe, né? E ele, assim como o óleo de hortelã-pimenta, ele é muito bom, ele tem uma resposta muito boa para os animais, né? Principalmente para aquele animal mais velhinho, que já tem um histórico, né? Já tem aquela tosse, já tem aquele problema cardíaco, né? Então a gente consegue utilizar. E o Breathe normalmente é um óleo que a gente, né, pessoas, humanos, utilizam na hora de dormir. Então, os animais, se eles dormem no quarto junto, eles acabam também inalando e também absorvendo, né, essas propriedades e tendo esses benefícios. Então, é muito, muito bom. E é um efeito muito rápido. A gente nota realmente uma resposta muito rápida para os animais, né? Eu gosto de utilizar o Breathe com a lavanda e a copaíba no difusor para esses animais mais cardiopatas, animais com problema, né, aquela congestão pulmonar, aquele animal que já tem uma certa idade, ou às vezes até a gente pode ter um animal mais novo, mas normalmente são os idosos. Eu coloquei aqui evitar, né, o uso dele para gatos, de novo, evitar, né, no sentido de não colocar direto no animal, se for colocar no difusor, que o animal tenha a opção de sair do ambiente. Novamente, né, por experiência, né, aqui em casa,
o brief a Cleo aceita numa boa, sem problema nenhum, né? Mas ela tem sempre a opção de sair do quarto. E ele vai trabalhar o quê? A ansiedade, vai trabalhar também o sobrepeso. Ah, mas como é que ele vai trabalhar o sobrepeso? Porque o animal começa a respirar melhor, né? Então, às vezes, a gente tem um problema respiratório, o animal tem uma ansiedade, o animal não consegue comer direito. Isso tudo tem correlação, né? A gente não pode esquecer que eles têm também as mesmas coisinhas que a gente, né? Se alguns dizem que é bom, é ruim, não é essa o motivo da conversa aqui, mas a gente tem que lembrar que sim, eles têm, né, os problemas que nem a gente. Aqui a Maia, minha afilhada canina, também da NECA, da minha amiga e minha cunhada. Lembrando, então, que vocês têm que ofertar os óleos essenciais para o pet. Eu coloquei a foto da Maia também para lembrar o quê, né? Para lembrar dos filhotes, né? A Maia é uma eterna, né? Vai ser sempre uma eterna criança, né? Ela é uma filhote de Doberman. Aqui ela era filhotinha, né? Agora ela já vai fazer 2 anos esse ano, mas ela é brincalhona, né? Então a gente tem que lembrar que às vezes o animal ele pode ser brincalhão, mas ele precisa ter um limite, né? Então tem alguns óleos que também trabalham essa questão do limite, né? Então sempre estar atento com se o animal não está passando do limite, assim, de meio avoado, assim, né? Então a gente tem que estar lembrando disso também. O óleo de orégano, então a gente tem, assim como para nós, a gente tem que ter o cuidado com o óleo de orégano, tá? Quase nada se tem registro, tá, do óleo de orégano para os animais, mas a gente, né, com a questão, né, de toda a segurança que a gente tem da Doterra, todo o certificado que a gente tem, eu acabei colocando ele aqui também com as propriedades que ele vai nos ajudar, mas eu coloco aqui e ressalto, tá, pessoal, não usem puro, não usem na boca dos pets, não usem direto na pele dos pets. Ah, dá para fazer desparasitação com ele. Não, tá? Vamos usar o orégano no difusor. É o que eu peço para vocês. A gente não pode botar em risco, né, de causar uma queimadura nesse animal, de causar alguma reação nesse animal, né, porque realmente a gente não tem uma certeza, né, do uso dele. E aqui, então, ele é um óleo, então, que é para os animais sem limite, aqueles animais que vão além, né? E aqui também uma questão que, infelizmente, nós temos, né, hoje no mundo veterinário, né, na rotina veterinária, a quimioterapia, ela se faz presente, então a gente pode estar usando ele como uma quimioprevenção. Como que eu posso fazer isso? O animal, ele começa a fazer a quimioterapia, fazer a cirurgia, né, não sei como é que é a situação de cada um, tu pode estar utilizando no ambiente, então, o On Guard com orégano, né, o frankincense, tu pode estar utilizando e vai estar ajudando, então, esse animal. Lembrando, pessoal, por favor, não usem puro, tá? Não usem na boca ou na pele deles. Aqui o Johnny, lembrando então que vocês têm que ofertar os óleos para os pets. O Johnny é um pet influencer, né? Ele tem o Instagram dele, é um paciente meu da parte clínica e também da parte de aromaterapia, né? Essa foto foi cedida pela tutora, pela Luísa. E o Johnny também, né? Ele, principal, ele tá com 4 aninhos, se eu não me engano, e ele já tem umas alterações articulares, então ele já faz o uso aí da copaíba, né? Quando ele tem alguma dorzinha, a gente vai lá e passa um sprayzinho de copaíba para dar uma ajudada para ele. E aí a gente tem o Zengest, né? Que é um óleo muito bom para essa parte digestiva. É um óleo que a gente consegue ter resultados, e eu já tive resultados com pacientes muito positivos para questões principalmente de cólicas, questões de diarreia, né? Principalmente, né, com os filhotinhos lá da Carol, do canil que eles têm, a gente fez o uso, né? Tem no canil, no Instagram deles Canil Fraga, se eu não me engano. Carol, se tu tiver ali online, coloca, que realmente a gente tem essa parte aí, como é que a gente consegue auxiliar, né? Ele é um óleo que vem o rolon, né? Tu pode ter ele também em rolon, ou tu pode fazer um rolonzinho, né? Para usar, então, nos pets. E eu gosto dele também para a gente utilizar quando a gente vai ter aqueles casos de o animal não tem, a pessoa não tem, desculpa, todos os óleos em casa, né? Agora ela vai estar adquirindo o kit, ela vai ter todos. Mas ele é um óleo que ele é mais completo.
Então, vocês podem ver que ele vai tanto para a parte digestiva, mas ele tem propriedades químicas, e aí entra aquela questão química que a gente precisa estudar, a gente precisa saber que dentro desses óleos aqui presentes, eu tenho essas propriedades. Então, eu posso utilizar ele para um problema respiratório também. E aqui a questão de problemas de amamentação. Então, quando a gente tem aquela fêmea, né, que está com problema de amamentação, que está com pouca produção de leite, a gente pode estar utilizando, então, o Zengest. E aqui eu coloquei também o hipertiroidismo, né, ele é bem específico para o hipertiroidismo, ele fala na literatura específica desse problema endócrino, né, esse problema hormonal, então fica também uma dica, porque os pets também têm essa doença. E aí a gente vai trabalhar o quê? Ansiedade, animais estressados e territorialista. Lembrem que quando a gente está estressado, quando a gente está ansioso, o sistema digestivo não funciona, né? Então, mulher, então, meu Deus. Então, a gente precisa sempre, sempre regular. A gente precisa estar com o intestino funcionando e os animais também. Então, de novo, os cães idosos, às vezes já está com uma dificuldade maior para urinar, para defecar. Então, a gente pode estar utilizando ele aí para nos ajudar. E aqui o nosso novo, um dos nossos novos membros, né? Botei ele hoje nessa apresentação, né? Então é o nosso baita, o nosso gatinho. Lembrando vocês que tem que ofertar, né? Então eles estão fechando agora, nos próximos dias, ele, a maninha dele, a Lucy, eu troco o nome da gata, eles vão estar fechando 2 meses, eles vão entrar com protocolo de vacinação, eles fazem uso de vermífugo, né, de medicação mesmo, de vermífugo, e aí eu estou esperando, então, esse momento deles ter 2 meses, por uma questão até de segurança, de começar, então, a ofertar os óleos para eles, mas eles ficam no ambiente, né, comigo aqui, quando eu estou com o difusor, tá? E aí a gente tem, então, o nosso querido melaleuca, né? Então, quando eu botei bem forte ali para vocês, não usar em gatos e diluir muito, muito quando a gente vai usar em cães. Muito o pessoal fala, né? Principalmente quando a gente fala em problemas de otite, né? O pessoal pensa em otite, vai lembrar da melaleuca, né? Na hora o pessoal vai, posso usar melaleuca, posso usar melaleuca. Gente, a melaleuca, ela pode queimar a pele do animal. A gente não usa para questão de otite, a gente não usa nada interno na orelha do animal, tá? Se vocês quiserem utilizar alguma coisa para questão de otite, lembrando, onguarde, copaíba, a lavanda, e aí vocês vão utilizar na parte de fora somente. Pode passar aqui, assim, nessa partezinha, mas sempre, sempre muito bem diluído, tá? Para evitar qualquer alteração. E lembra, né, de inalar, porque sim, a inalação vai ter um efeito também positivo para o animal, certo? E aí eu trago também, né, ele ajuda em todas essas partes de problemas também imunológicos, a parte de fungicida, bactericida, viricida, né, ele vai nos ajudar muito. E eu coloquei aqui problemas digestivos, eu coloquei entre parênteses a boca, porque às vezes a gente esquece, né, que todo o sistema digestivo, né, ele vai começar na mastigação, vai começar na boca mesmo. Então, alguns animais, normalmente, né, quando a gente fala em gatos, né, o animal, quando ele tem um problema imune, ele vai ter uma alteração na boca. E aí tu vai pensar, posso usar melaleuca. Não. Esquece a melaleuca para gato. Então, quando vocês tiverem algum problema na boca do gato de vocês, pensem, então, no difusor. Primeiro, óbvio, né, levar para o veterinário, saber o que o animal tem, e pensem no difusor para usar, então, a copaíba, para usar o onguarde, para usar a lavanda, para usar o Zengest, né, e evitem a melaleuca. Tá? Então, como eu disse lá no início, a melaleuca ela pode sim ser muito útil para nós humanos, mas a gente tem que ter muito, muito cuidado com os pets, né? Eu peço sempre que o pessoal, quando for falar em pet, quando for indicar alguma coisa para um pet, pense como se vocês estivessem lidando com um bebê recém-nascido, né? Ninguém toca óleo num bebê recém-nascido, tem que diluir, tem que passar só no pezinho, né? Tem que botar no difusor. Vocês têm que pensar assim também com os pets, né? Porque eles são mais sensíveis, tá? Então é isso que eu peço para vocês assim de coração. E quando a gente vai utilizar também a melaleuca, tu pode utilizar então com os animais que não gostam de mudanças, animais que se vitimizam, né? Então tem aquele cachorro assim
que vai fazer a vacina no veterinário, o veterinário nem chegou perto ainda do cachorro, o cachorro já tá chorando, já tá fazendo o maior drama da vida em cima da mesa, né? Aquela mesa que é chata, a gente sabe que é chato, eles se assustam, né? Mas o animal, ele fica realmente mais vitimizado, né? Por quê? Porque ele já tem uma mania, ele sabe que daí se ele chorar, né, ele vai ganhar o calorzinho do corpinho do tutor dele. E aqui, então, a gente tem a outra cachorrinha da Cíntia também, né? A nossa Gisele Bündchen dos óleos essenciais, né? Aqui ela fez um blend, né? Com a lavanda. Na verdade, esse blend era para sol, não era para gorda, né? Mas aí quem ficou na foto foi a gorda e para lembrar vocês que a gente pode aí fazer um sprayzinho, mas o que a gente precisa ofertar. É chato ficar repetindo, né, gente? Tem que ofertar, mas é que eu preciso que vocês entendam que é preciso ofertar, que eles vão nos dizer o que eles precisam. Tá? A gente precisa saber e entender que eles são, entre aspas, irracionais, né? Mas eles sabem realmente o que eles precisam. E aí a gente tem, então, o Balance, né, que está agora incluso no nosso kit do Essencial para o Lar. E aí que eu coloquei bem uma questão bem particular, tá? A gente tem, né, toda a parte dos benefícios do Balance, né? Ele trabalha muito, muito a questão emocional, né? Ele trabalha muito forte essa questão emocional. E aí eu coloquei ele aqui, exatamente, ele é o óleo que equilibra, né? Que dá exatamente ele faz como se fosse um equilíbrio. O animal está com muito medo, vamos usar junto o Balance. O animal ele está coçando muito, vamos usar junto o Balance, né? Então eu gosto dele, né? Sempre para usar junto com algum dos óleos. Eu acho ele bem, bem positivo. E vai trabalhar muito essa questão do medo e também da ansiedade. Aqui é a Clauzinha de novo, aqui mostrando para vocês como que a gente pode ofertar, tá? Aqui no caso, tá, eu tava com o frasco aberto, não precisa para os gatos, tá? Tá com o frasco aberto, pode ser o frasquinho fechado mesmo, né? E aqui ela tava realmente no momento, né? Que eu digo assim, ela entra em transe, né? Ela fica, né? Cheirando ali um pouquinho, aí eu mexo, olho para um lado, para o outro, ela vai junto com o olhinho ali, ela tá curtindo aquele momento. Essa foto eu tirei porque foi a primeira vez que ela gostou, que ela mostrou interesse pelo copaíba. Eu estava abrindo o copaíba para utilizar e ela veio na mesinha ali onde eu preparo e veio e gostou, né? E daí depois ela deitou ali. Sempre, isso é um detalhe também, pessoal, sempre esperar o momento do animal estar calmo, né? Não adianta eu pegar um animal agressivo e dar um óleo de lavanda para ele cheirar, né? Que ele não vai querer cheirar, não é uma coisa instantânea assim também, porque o animal ele é movido de emoções, né? A gente precisa lembrar disso. Então, a gente pode, sim, acalmar eles, mas a gente precisa utilizar os óleos no primeiro momento, quando eles estiverem mais calminhos, certo? E o nosso óleo de tangerine, né? O tangerina. Né? Então, a gente tem que cuidar, é um cítrico, eu tenho que cuidar. E uma questão também que a gente lembra, né? Os cítricos, a questão do sol. Então, às vezes a gente quer usar, né? O animal está meio debilitado, está meio prostrado, né? A prostração é aquele animal mais debilitado, o animal tá, né? Tem gente que chama de depressão, eu prefiro chamar de prostração, não tenho ainda tanto estudo para chegar ao ponto de dizer que o animal tem depressão. E aí a gente consegue, então, a gente pode utilizar a tangerina, né, ou o limão, só que a gente tem que cuidar com a parte do sol, né? Então a gente precisa cuidar, porque pode sim manchar também a pelezinha deles, né? Principalmente, né, a parte da barriguinha, né? Os animais de pelo mais curto, então a gente precisa estar atento a esses detalhes. E a gente vai trabalhar muito ele, né, para a parte dos sistemas imunológicos, parte de viroses. Então, o animal vai fazer um protocolo vacinal, né, o animal vai fazer a vacina no anual dele. A gente pode estar utilizando no difusor, pode estar ofertando esse óleo para o animal e, então, começar, então, um protocolo. Ficam dicas, né, para como que vocês podem utilizar, né. Aqui o Akin cansado, né, muito difícil a vida dele, né, esse aqui é o nosso boxer, né, ele tá com essas recortes, porque em outubro ele fez uma cirurgia de retirada de uma suspeita de tumor e nódulos, né, foi feita uma cirurgia com um colega meu veterinário, o Bruno,
E ele utiliza desde então, antes ele estava utilizando os óleos essenciais, ele segue utilizando e graças a Deus está tudo, né, tranquilo. Claro que a gente não tenha, não era um tumor tão agressivo, então tem toda essa questão, mas ele está respondendo super bem. E aqui vocês podem ver mais ou menos, tá? Ele tem uma dermatite chamada dermatite actínea, que é uma dermatite que é principalmente para animais, ocorre em animais de pelagem branca e animais que ficam expostos ao sol. E aqui a gente não tem como tirar ele do sol, né? Ele já está com 10 aninhos, né? Então aqui ele está deitadinho na sombra, mas normalmente ele gosta de ficar deitado no sol, que é uma alegria, né? Para a mãe veterinária. E agora ele está realmente mais controlado. Isso aqui ele perde o pelo aqui nessa região e um tempo atrás ele inclusive fazia edema ali, então hoje ele já está bem mais controlado, certo, pessoal?